o objetivo aqui é um pouco dar um panorama em relação a pleitos que a gente tem aqui na agenda, na área internacional da CNI. Inicialmente, a gente conversei com o José Augusto e achamos interessante mostrar um pouco assim, num formato de resumo, de avaliação, como alguns dos pleitos na nossa agenda de comércio exterior têm sido encaminhados do ponto de vista do governo, andamento, e por fim a gente decidiu também incluir alguns outros temas que estão ligados mais à área de integração, vamos dizer assim, de negociações, que alguns colegas aqui acompanham também na outra área da CNI, para poder trazer uma visão, vamos dizer assim, mais completa para vocês, né? Então, esse é um pouco o intuito. A gente criou uma espécie de, vamos dizer assim, de escala, um termômetro para poder deixar isso mais gráfico na apresentação. E o objetivo é começar assim, pelas grandes áreas que nós temos dentro das prioridades. Essa primeira grande área na agenda nossa tem a ver com barreiras, então aqui a gente acompanha tudo aqueles temas que têm a ver com ações do governo brasileiro para mitigar, eliminar, na medida do possível, problemas de acesso ao mercado em parceiros estratégicos para as exportações brasileiras, né? Então, aqui a gente se limita a questões que têm a ver com a atuação do governo, não tem a ver com os desafios da própria empresa, vamos dizer assim, dentro do chão de fábrica para exportar, né? E dentro dessa agenda nós temos algumas prioridades, uma principal que é essa questão de notificar barreiras e acompanhar quanto que o governo brasileiro está desenvolvendo em relação a ações, seja para questionar os parceiros ou tentar ter ações de questionamento no âmbito dos comitês de TBT da Organização Mundial de Comércio, de medidas sanitárias e fitossanitárias, e assim por diante, né? E então essa agenda, eu diria que de maneira agregada, ela traz uma escala mais tirando para o vermelho, com alguns pontos específicos que talvez tiveram alguns avanços, mas mais discretos, eu diria. Então, nós notificamos 97 barreiras ao governo no total, desde que iniciamos esse trabalho, e elaboramos um relatório com barreiras, 22, com 22 entidades que participaram nesse projeto, e diria que a maior parte dessas barreiras ainda subsiste. Claro, a gente precisa reconhecer que muitas das barreiras dependem de uma ação e eliminação do próprio terceiro país, mas a gente também sabe que quanto mais persistente se é nessa agenda de questionamento de barreiras, mais chances a gente tem de ter algum tipo de sucesso, né? Numa segunda área de temas, a gente coloca as questões de todo esse novo grupo, vamos dizer assim, de novas possíveis barreiras, e eu faço ênfase nesse possíveis, porque são medidas que estão muito ligadas a questões de sustentabilidade, meio ambiental, mas também esticando para questões mais sociais e até de governança, e com um foco muito principal, eu diria, na União Europeia, como grande líder dessas medidas. E aí a gente tem, vamos dizer assim, tido algum nível de sucesso do ponto de vista de ações do governo, mais especificamente no que diz respeito ao mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia, que acabou de ser aprovado hoje mesmo, há 2 horas atrás, no Parlamento Europeu, e aí continua seu trâmite. E o governo brasileiro, Itamaraty, utilizou, vamos dizer assim, parte dos elementos levantados aqui por nós e por alguns setores que têm trabalhado junto conosco nessa área para questionamentos. Então, teve algum tipo, vamos dizer assim, de atuação, mas aí a gente deverá acompanhar ainda qual que serão as próprias medidas do governo brasileiro. E talvez de maneira mais rápida, duas outras áreas dessa agenda de barreiras, uma agenda de cooperação regulatória, na qual parece sempre muito interessante, mas na qual há muitos desafios para se estabelecer ações concretas. Teve alguma atuação do ponto de vista do próprio setor privado em relação à elaboração de mapas de prioridades para a cooperação regulatória, que a gente está finalizando com o setor de alimentos e com o próprio setor de cosméticos, que está aqui presente conosco, para que a gente possa consolidar
quais que são as prioridades para aqueles setores, sobretudo, que são muito regulamentados e que muitas vezes, quando a gente fala de acesso ao mercado, as questões não estão muito ligadas a tarifas ou essas questões, mas mais a barreiras e a agendas regulatórias, né? E, por último, a plataforma, o Sem Barreiras, e aí é um vermelho forte, forte, porque essa é uma plataforma que ela veio com muito potencial, mas que, infelizmente, ela tem demonstrado vários desafios do ponto de vista de governança e de utilização do próprio governo. Então, há um grande desafio do ponto de vista de coordenação intergovernamental nessa agenda e na própria utilização dessa ferramenta, né? E aí, por favor, fiquem à vontade de questões de perguntas, o que vocês acharem mais relevante. Na segunda, o grande grupo de temas que nós acompanhamos aqui é a agenda de facilitação de comércio. Nós escolhemos assim, 3 assuntos que eu diria que são os mais estruturais para avaliar o andamento em relação ao ano passado e isso, e talvez alguma das áreas que têm demonstrado um avanço, então elas estão mais no verde, são a questão desse avanço nos que nós chamamos aqueles compromissos externos dessa agenda doméstica de facilitação de comércio, então no caso específico com os Estados Unidos, um dos protocolos, vamos dizer assim, mais inovadores, que ele já teve seu decreto promulgado, então ele tinha entrado em vigor nos Estados Unidos, mas como a gente conhece aqui o processo no Brasil, ele é um pouco mais complicado e acabou há pouco de ser promulgado o decreto para entrar em vigor. Ou a parte de facilitação de comércio com o acordo com Brasil e Chile também, e ainda pendente o acordo de facilitação com o Mercosul, que aguarda aprovação no Congresso, né? Então, alguns tipos de avanços nessa área. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da nossa agenda de gestão de risco dos órgãos nacionais. Então, aqui o objetivo é olhar quanto que os diferentes órgãos que participam na agenda de comércio exterior, que têm suas anuências e intervêm no processo, conseguem estruturar uma agenda e um mindset de gestão de risco, para que isso possa modernizar os próprios processos de anuências. E aqui a CNI elaborou uma metodologia de acompanhamento, de avaliação, e alguns órgãos têm demonstrado alguns avanços, como no caso do IBAMA, por meio da plataforma Pau Brasil, e no caso do MAPA, a estruturação do programa de autocontrole, a Anvisa, Inmetro e IBAMA, talvez alguns avanços na adesão do LPCO relativos, e há, sem dúvidas, ainda uma grande agenda a ser desenvolvida de maneira estrutural por esses órgãos e, mais recentemente, nós acabamos elaborando um diagnóstico para os procedimentos que tem a ver com os processos ligados ao controle de defesa, né? Então, há essa, vamos dizer assim, essa grande pendência para que os órgãos possam ter essa agenda, essa agenda de gestão de risco de maneira estrutural. E, por fim, nessa agenda, 2 programas muito conhecidos estruturais, Operador Econômico Autorizado, tem tido, vamos dizer assim, alguns avanços que eu diria que eles são relativos no que nós chamamos na vertente de integrado. Então, o programa OEA, ele tem uma parte que é ligada à própria Receita Federal, então, quanto que a Receita consiga trazer novos benefícios para o programa, para que as empresas consigam aderir ainda mais e achar o programa atraente, e aí isso não tem trazido grandes avanços, até pela própria questão da operação padrão e outras questões de recursos, de orçamento na Receita. Teve uma integração do OEA com procedimentos do drawback, então um drawback é um OEA integrado que eu diria de modesto alcance, e ainda há grandes áreas a serem desenvolvidas naquela parte externa de acordos de reconhecimento mútuo, para que o Brasil possa estender esses benefícios a seu comércio com terceiros países. Então, teve uma iniciativa regional, há pouco assinada, mas a gente vê ainda uma grande necessidade de que isso se traduza em benefícios no dia a dia para as empresas, é um ganho de tempo, né? E aí há ainda muito pendente esse acordo de reconhecimento mútuo com os Estados Unidos. O próprio programa CITIPAT, OEA dos Estados Unidos, teve várias mudanças estruturais e isso fez com que o processo de reconhecimento mútuo também tivesse atrasos.
E, por fim, mas não menos importante, o nosso querido Portal Único, que continua, vamos dizer assim, com um ritmo bem aquém do que nós entendemos que deveria ser na conclusão desse novo módulo do processo de importação e do módulo de pagamento centralizado. Então, entendemos que essa é um pouco a avaliação do que tem um pouco avançado de maneira mais específica nessa agenda de facilitação, mas que as questões mais estruturais, como o programa OEA, Portal Único, ainda representam, vamos dizer assim, grandes desafios em termos de avaliação. E na área de logística, aqui nós tínhamos, nas nossas prioridades, 3 questões, uma ligada àquela dos acordos de reserva de carga para transporte marítimo, e esse talvez seja um pleito já concluído. Aqui o objetivo era denunciar esse tipo de acordos, porque eles não representavam mais a lógica ou ao momento atual e traziam perdas de concorrência e de ganhos para as empresas. Isso foi concluído no caso da denúncia com o Uruguai e com a Argentina. Uma segunda frente, que está ligada à questão da integração dos controles de carga, de trânsito, e aí as notícias, assim, a escala também ela não é tão positiva, porque existia um projeto de instalação de um Port Community System para trazer, de alguma maneira, uma estrutura, um arcabouço mais moderno a essa integração dos controles de carga, que viria apoiado por um projeto, até alguns talvez devem ter acompanhado, do Reino Unido, do Prosperity, mas esse projeto, pelo nosso entendimento, ele teve alguns cortes de financiamento, e a gente entende que isso vai trazer desafios para a continuidade, vamos dizer assim, de um projeto de grande ambição. E na segunda questão, a janela única coaviária, que traria uma segunda, que tem como objetivo trazer um segundo ganho, vamos dizer assim, nessa agenda que nós denominamos de facilitação 2.0, ela continua em desenvolvimento, mas ainda tem várias oportunidades a serem incorporadas e avanços a serem acompanhados para que, de alguma maneira, esse Porto Sem Papel possa se traduzir numa nova versão, com benefícios para as operações, mas também com uma própria integração com o Portal Único. E um terceiro ponto que, de alguma maneira, traz uma avaliação um pouco mista é a questão da redução do custo logístico de comércio exterior. Então, esse ano nós temos visto alguns avanços importantes, como foi a redução da alíquota do 8% do A-Frame no âmbito da BR do Mar, aí com suas idas e vindas de vetos e não vetos, mas, ao mesmo tempo, conforme essas questões estruturais foram tendo alguma solução, a gente começou a enfrentar desafios muito mais conjunturais, que não são exclusivos do Brasil, na questão do aumento de frete internacional e essa falta de containers, que trazem, de alguma maneira, um contra-equilíbrio em relação a alguns dos outros benefícios que nós conseguimos avançar de maneira estrutural. E na questão das novas tarifas portuárias, seguimos tendo desafios importantes na criação de novas tarifas, em alguns casos, vamos dizer assim, dúvidas do grau de abusividade e legalidade que alguma dessas tarifas têm e os impactos que elas têm no dia a dia para os operadores, né? Na área de financiamento às exportações, como que é a nossa avaliação em relação ao que nós tínhamos como prioridades? Essa é uma área que tem, vamos dizer assim, mostrado muito pouco avanço. É uma das áreas que eu diria estruturalmente, como eixo da política de comércio exterior, tem perdido mais. Tem perdido mais relevância do ponto de vista de eixo estrutural de comércio exterior. Então, aqui os nossos 4 pleitos, prioridades eram a própria reforma do sistema de apoio às exportações. Então, essa reforma, ela, embora deu o início, ela teve algumas resoluções no âmbito do G6, ela não foi para frente, e ela não foi para frente por próprias diferenças, eu diria, no modelo do que se esperava que o Brasil devesse ter em termos de modelo de financiamento de exportações, por premissas também não consensuadas, né? Uma segunda questão que tem a ver, vamos dizer assim, com o funcionamento
Enquanto nós tínhamos o objetivo de que mudasse a estrutura, a reforma do sistema, o financiamento, as linhas, vamos dizer assim, o dia a dia do PROEX Equalização, do Fundo de Garantias, também tem tido problemas. Então, não só a questão estrutural, ela não tem sido resolvida ainda, mas as questões mais do dia a dia também têm enfrentado vários desafios. Então, tivemos questões como, por exemplo, no orçamento do PROEX Equalização, teve uma aprovação pela primeira vez no Congresso sem corte, todos os últimos anos anteriores tínhamos sofrido cortes, mas no âmbito do Executivo teve cortes internos para, vamos dizer assim, direcionar fundos para o Plano Safra. Então, conseguimos vencer no Legislativo, mas no âmbito do Executivo o programa sofreu cortes e ainda hoje eu diria que ele está quase inoperante, e aí a gente está, vamos dizer assim, também cuidando desses pleitos no dia a dia para que ele possa voltar a funcionar. A questão dos instrumentos públicos de garantias, aí tivemos alguns retrocessos e eles vão do ponto de vista de incluir a BGF, a BGF no programa de estatização. Essa é uma coisa que nunca fez muito sentido para nós, à luz da reforma do sistema e à luz de não se ter uma alternativa. Entendemos que também tem um custo político muito alto de retirar, mas ao mesmo tempo ela continua nessa lista. E o próprio orçamento do FGE, ele também teve cortes na lei orçamentária, tem tido algum, vamos dizer assim, microavanços em relação a uma decisão do COFIG de restabelecer pleitos no âmbito do seguro de crédito com a possibilidade de impacto orçamentário em 2022. Então, de alguma maneira, o Executivo tem tentado achar algumas soluções de curto prazo para tentar dar um pouco de fôlego, vamos dizer assim, aos cálculos e aos fundos disponíveis no seguro de créditos, mas a questão estrutural, ela permanece. E o nosso quarto pleito tem a ver com a questão do Brasil poder aderir ao arranjo dos créditos de exportação da OCDE, e isso é uma coisa que faz total sentido, porque no momento que eu estou reformando o sistema, pelo menos eu tenho que garantir que ele vai ser com o piso mínimo daquilo que é estabelecido num instrumento como o arranjo da OCDE, e a gente não tem visto, vamos dizer assim, um alinhamento, uma adesão mais firme por parte do Brasil nessa agenda, né? Então, aqui eu diria que é uma das áreas que estruturalmente e conjunturalmente apresenta ainda mais desafios. A área de tributação do comércio exterior é uma das áreas que, contraintuitivamente, eu diria que ela traz alguns avanços mais significativos, até com alguns verdes a mais na escala. Então, nós tivemos, na questão de IOF câmbio, um decreto que estabeleceu a redução das alíquotas, algumas com efeito imediato, outras com o cronograma de 2029, e é importante mencionar que essa mudança no IOF, que já era um pleito há muito tempo da indústria, ela é estreitamente ligada ao processo de adesão aos códigos de liberalização da OCDE, e a esse processo de aproximação com as práticas da OCDE nessa área e de eliminar restrições na agenda de investimento. A segunda questão, o tema de captacia, então um tema daqueles históricos de que quando nós somos estrangeiros chegamos no Brasil e entendemos que essa é uma questão, um desafio que se tem há muito tempo no comércio exterior brasileiro, ela teve um desfecho, vamos dizer assim, depois de tanto tempo, para poder conseguir alterar a forma de cálculo da captacia, então que ela não fosse embutida na base do cálculo do imposto de importação, conforme as normas do Acordo de Valoração Aduaneira e a prática de muitos países fazem. E aí a gente teve, vamos dizer assim, uma vitória do ponto de vista no âmbito executivo, no judiciário nós tínhamos acompanhado com amigos curi, com várias ações, mas aí não conseguimos, vamos dizer assim, ter um parecer favorável. Voltamos ao executivo com a própria Receita e a Secretaria de Comércio Exterior, e do ponto de vista de competitividade e com a agenda também, apoio da CAMEX, foi conseguido alterar o regulamento aduaneiro para esclarecer, vamos dizer assim, essa interpretação na forma de cálculo. A terceira questão sobre os regimes nessa área de tributação de drawback e recof. Então, aí tínhamos questões muito mais pontuais ligadas à questão da pandemia, a questão de prorrogar os atos concessórios
do drawback. Muitos de vocês devem lembrar que a gente começou com isso até final do ano passado, já teve um tempo, no meio tivemos vários desafios, porque a CSX tinha intenção de colocar alguns outros temas ligados às trading na mesma MP, e isso fez com que o processo demorou muito, mas conseguimos que fosse publicada essa MP de prorrogar, e ao mesmo tempo a gente conseguiu que se retomasse a isenção do AFREM no do break isenção. Então, no âmbito da questão do portal único, essa era uma questão que tinha ficado de fora por uma interpretação de que não estava claro nas normas, e aí a gente conseguiu esclarecer. E do ponto de vista de pleitos ou prioridades mais estruturais, aquelas propostas de modernização dos regimes como drawback e recoff, para que elas possam incluir serviços nos tributos a serem desonerados na exportação de bens, ela não teve avanços. Tem vários trabalhos que foram feitos, grupos com os quais a gente conversou e apresentou a proposta no âmbito do governo, mas ela não tem tido avanços significativos. E, por fim, uma questão do reintegra. Então, a alíquota ainda ela continua, vamos dizer assim, inexistente. Do ponto de vista do judiciário, nós temos uma ADIM, e ela foi retirada do julgamento virtual, e ela ainda aguarda a inclusão na pauta de votações presenciais do STF, mas não tem tido nenhum avanço. A gente entende que essa retirada do julgamento virtual pode ser algo positivo como negativo. Já tinha sido conseguido ver alguns votos que eram contrários a essa ADIM, mas continuaremos aí monitorando. Então, de alguma maneira, contraintuitivamente, essa área de tributação do COMEX trouxe, nessa avaliação desse último período, algumas questões mais no verde do que nós teríamos pensado. Passando para a agenda de negociações, e aqui é o exercício que eu comentei que a gente estendeu com os colegas da área de integração internacional. Na agenda de acordos comerciais extra-regionais, o acordo com a União Europeia e com a EFTA concluídos ainda não iniciaram no processo de internalização. As negociações com o Canadá estão paralisadas em 2020, não há uma previsão de retomada. E negociações com Coreia do Sul e Singapura tiveram avanços, mas obviamente que a gente conhece que do ponto de vista de indústria, esses mercados representam algumas preocupações e sensibilidades e não um grau de alto interesse. Então, de alguma maneira, aquilo que avançou não é o que é prioritário, né? Do ponto de vista de acordos comerciais regionais, o acordo com o Chile entrou em vigor e, sem dúvida, esse é um avanço importante do ponto de vista dos acordos com a região. As negociações com Colômbia, México e com a Aliança do Pacífico não tiveram avanços significativos, e o acordo com o Peru, também pensando aqui na região, ainda aguarda uma promulgação no Peru. Quando olhamos a agenda, vamos dizer assim, intrabloco e a agenda comercial do Mercosul, eu diria que aqui é no meio da escala, talvez tirando mais para o vermelho, a depender de como a gente for avaliar, mas teve a assinatura do Acordo de Comércio Eletrônico e a renovação dos regimes de tarifários e de LETEC, mas o processo de construção no bloco e as divergências em relação à agenda negociadora e as questões de flexibilização das negociações do bloco que são defendidas pelo Uruguai, entendo que elas têm uma avaliação, nos levam a fazer uma avaliação bem menos positiva do que seria possível e do que seria desejado nessa agenda de Mercosul. E, por fim, a questão da abertura comercial e a redução da TEC, o governo brasileiro, como todos têm acompanhado, adotou essas duas medidas de redução ampla e temporária, e aqui quando a gente olha, sobretudo do ponto de vista da forma de conduzir o processo dessa abertura, da transparência, da previsibilidade, das contrapartidas do ponto de vista da agenda de competitividade, essa avaliação fica ainda mais no nível, vamos dizer assim, crítico do ponto de vista da indústria, né? Na área do que nós denominamos assim, vamos dizer, de comércio justo, a agenda de defesa comercial, na parte de subsídios, teve a publicação do decreto que moderniza a investigação de subsídios e aplicação de medidas compensatórias,
e a publicação da portaria, que se moderniza também esse arcabouço normativo brasileiro dessas investigações, de subsídios e medidas compensatórias. Então, de alguma maneira, avanços que eram aguardados do ponto de vista de arcabouço normativo foram concretizados. Do ponto de vista das revisões de antidumping, aqui há um ponto mais na linha dos vermelhos, dos laranjas, em relação ao uso do artigo 109 do decreto para a suspensão das medidas antidumping no momento da revisão. Então, quando há dúvidas sobre a provável evolução das futuras importações e a alteração na análise do preço provável. Então, há algumas questões que, na forma de implementar, vamos dizer assim, essa frente trazem uma avaliação menos positiva do ponto de vista da indústria. No terceiro ponto, no uso não excepcional do instrumento de interesse público, essa é uma outra área que tem manifestado, vamos dizer assim, preocupações, e muitos dos especialistas que fazem parte aqui da EB, eu sei que estão a par disso, em relação à abertura automática dessa avaliação de interesse público em investigações, e isso tem, obviamente, criado preocupações e uma avaliação menos positiva do ponto de vista da utilização de um instrumento que nasce para ser excepcional e não praxis, vamos dizer assim, nesses processos de defesa comercial. E no quarto ponto, tem a ver com o rigor nas provas para o tratamento da China como economia de mercado. Então, aqui as análises nessa área sobre a prevalência ou não das condições de mercado da China têm sido, na visão da indústria, bastante rigorosas, já que não são consideradas as dificuldades de se obter informações sobre essas práticas distorcidas na China, uma coisa que faz totalmente diferença no momento que você trata com um país que não é economia de mercado, né? E, por fim, eu acrescentaria nessa agenda de comércio justo a questão do Siscore, né? Então, a questão de ter perdido, vamos dizer assim, a inteligência para essa agenda de acompanhamento de defesa comercial, de comércio ilegal, tem sido um grande retrocesso do ponto de vista da indústria, né? Passando aqui mais para a área de investimento, a avaliação aqui, então aqui nós olhamos a questão de investimentos brasileiros fora, sobretudo, e é uma agenda que permeia muito na área tributária, como é conhecido, com os vários desafios que se encontram nessa área. Nossa escala também de avaliação, ela se encontra, sobretudo, nos 2 pontos primeiros no vermelho. Então, tributação de lucros auferidos. Então, aqueles mecanismos que permitem consolidar resultados e crédito presumido de 9% expiram em dezembro desse ano e ainda não se conhece, não se tem uma alternativa, qual vai ser o normativo para estender esse prazo e para que as empresas não acabem tendo, vamos dizer assim, um impacto, perdendo vantagens competitivas e sendo tributadas a mais, e se espera aí que talvez tramite nos próximos meses uma MP para uma extensão desse período e se possa contar com esse crédito de 9% na questão da tributação dos lucros aferidos no exterior. A segunda questão diz respeito aos acordos para evitar dupla tributação. Então, aqui sempre o objetivo é de poder aperfeiçoar o próprio modelo de acordos de dupla tributação do Brasil, para que ele consiga, vamos dizer assim, não penalizar esses investimentos fora, e que ele consiga também estender essa ampla rede, vamos dizer assim, dos próprios acordos do Brasil. E isso, infelizmente, tem tido retrocessos porque teve revisão de acordos já existentes, como é o caso da Suécia, onde essa revisão não foi para aprimorar o modelo, foi para piorar, sobretudo no que diz a questão de tributação de serviços na fonte, e essa área de tributação e importação de serviços sempre tem sido um grande desafio, vamos dizer assim, nessa área para o Brasil. E o próprio modelo, vamos dizer assim, do ADT, ele não tem sido aprimorado para se aproximar ao que são as práticas da OCDE, e isso faz com que o Brasil continue sem acordos de dupla tributação com países que são de fundamental importância, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. O terceiro ponto nessa agenda de investimentos tem a ver com preços de transferência. Então, aqui a gente fala da tributação entre as operações coligadas e intercompanies, e aí é uma área na qual temos tido algum grau de avanço, porque teve um investimento muito grande no âmbito do
do processo de aproximação à OCDE e vários projetos que foram feitos pela OCDE e pela própria Receita para se tentar chegar a um modelo conjunto desse alinhamento do próprio modelo brasileiro que destoa de tudo quanto existe no mundo em termos de preços de transferência, da forma de tributar. Então, eu diria, há já um consenso sobre como o Brasil pode converger, fazer converger seu modelo de preços de transferência com aquilo que é praticado e aceitado, praticado no mundo e aceitado nos moldes da OCDE. Agora a gente precisa começar a que isso vire um ato normativo e há uma sinalização de que isso será enviado ao Congresso no próximo mês. Então, eu diria que isso é uma área que também com essa, vamos dizer assim, com essa alavancagem, com esse estímulo da agenda da OCDE, tem conseguido avanços do ponto de vista técnico. E o quarto ponto tem a ver mais com os acordos de cooperação e facilitação de investimento, que é uma das outras áreas relevantes nessa agenda. Então, esse é um modelo de acordo que foi abraçado aqui pelo próprio Brasil na sua agenda externa, que teve, vamos dizer assim, avanços do ponto de vista de assinaturas. Do ponto de vista de implementação, eu diria que é bem mais modesto quanto que as empresas consigam utilizar ou se beneficiam desses acordos. E isso fez com que se desse início a uma consulta pública para que se pensasse em formas de aprimorar esses próprios modelos de acordos de facilitação e cooperação de investimento. Então, teve uma consulta pública no âmbito do governo, da própria CAMEX, mas não foram ainda divulgados os resultados e não tem tido, vamos dizer assim, desdobramentos de como que isso vai ser levado à prática em eventuais ajustes e aprimoramentos do modelo de acordos de facilitação e investimento do Brasil. Então, fazendo um tour assim, bem rápido pelos macrotemas, essa é a nossa avaliação. E eu só gostaria de aproveitar esses últimos minutinhos para compartilhar de que no âmbito do trabalho que a CNI tradicionalmente desenvolve para os presidenciáveis, serão elaborados, já foram elaborados e serão apresentados 2 documentos na Agenda de Comércio Exterior e Integração, um mais ligado a questões de exportação, e essa agenda muito mais, vamos dizer assim, doméstica de competitividade das exportações, e um segundo muito mais ligado a essa agenda de integração e de acordos e de investimentos com propostas específicas, muitas das quais já fazem parte, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, mas que serão reforçadas e farão parte dos cadernos como um todo que serão entregues aos candidatos à presidência pela indústria. Então, eu ficaria por aqui nesse tour e, obviamente, que eu estou à disposição para perguntas, dúvidas, se nessa maratona ficaram ainda algumas. Constância, muito obrigado. Você fez uma verdadeira radiografia do comércio exterior. Eu só não gostei que tinha muito vermelho. Pois é. Vou trocar esse vermelho por um verde de preferência, ou quase verde, porque é muito carregado de vermelho. Mas a palavra está aberta. Então, alguma pergunta? José Augusto Ricardo, aqui da BPEC, tudo bom? Não é bem uma pergunta, mas acho mais colocar, Constanza, parabéns, mais uma vez, externalizar aí as ações que a CNI tem feito, as conquistas que nós tivemos. Apesar de muitos vermelhos, a gente tem muita coisa aí também verde, também que avançou bastante. A gente tem que olhar muito para essa parte das oportunidades que nós temos ali. Sei que tem muita coisa que envolve, talvez, Congresso, algumas coisas, mas a gente viu esse trabalho feito aí das capatazias, que foi muito bem conduzido, e aí não dependia claramente, né, do Congresso, mas a gente de ações diretamente com o Executivo. E aqui eu queria colocar, Zé Augusto, que a gente puder enxergar como a AIB também, esse trabalho cada vez mais fortalecido junto com a CNI, a AIB e a CNI. Eu sei que a AIB participa de várias discussões, estamos sempre juntos daí. Enfim, vocês, alguns, participam incansável aí dessas discussões também junto com a CNI, mas buscar fortalecer cada vez mais esses pontos ali, que envolve aí, ficar favorável, né, para essa facilitação do nosso comércio exterior. E buscar também, de outro modo, defender a indústria também. Sei que tem, enfim, de forma geral, a gente, o presidente Robson, na abertura ontem do Fórum da OCDE, até colocou, né, o trabalho que a gente apoia também, da abertura comercial por meio das negociações internacionais e por maior transparência. Então, acho que é isso que a gente precisa, e nessas reduções aí da TEC e outros temas aí que
reduzem aí, enfim, de certa forma, o impacto do setor industrial. Então, acho que é isso, cada vez mais a gente buscar oferecer essas aberturas aí que sejam equilibradas, né, e de forma transparente, com diálogo ao setor privado, e aí também, por outro lado, buscar essa redução também de entraves ao comércio internacional. Mais um comentário que eu queria colocar aí, que a IB possa cada vez mais trabalhar em conjunto e fortalecer também para essas ações. Muito obrigado. Parabéns aí, Constância, novamente. Constância, a gente pode divulgar a tua apresentação? Sim. Não, eu divulgar, vocês falam entre o grupo? Exatamente, muitas pessoas Tá. aqui. Não, eu acho que sim, ela não tem... Os vermelhos vão ficar ofendidos, mas acho difícil contrarrestar. E talvez um vai dizer mais um laranjinha do que um vermelho, a gente vai ficar nas nuances das cores, mas os degradês não vão fazer diferença entre o que avançou e atrasou, né? Retrocedeu. Tem alguma outra pergunta? Zé Augusto? Oi, José Manuel, conselheiro da IB. Tudo bem, conselheiro técnico? Tudo bem. Alguns detalhes. Tudo bem, Constância? Tudo bem, pessoal? Tudo. Logo no início, você falou sobre as barreiras comerciais, e aí eu tenho duas questões aqui, mais de continuidade de trabalho, que o Zé Augusto falou aí sobre uma futura reunião breve aí com o Inmetro, e talvez você pudesse, ou não sei se elencar, ou pelo menos separar, aquelas que seriam efetivamente técnicas, barreiras técnicas. Porque é muito chato você chegar na reunião com um órgão especialista de um assunto sem ter um mínimo de informação de mercado e da realidade que está acontecendo, né? Como vai ser debatida a situação atual, o papel do Inmetro em relação a barreiras técnicas e um futuro aproveitamento desse tema no ENAEX para efeito de abordagem e troca de informações com associados. Então, talvez um prévio conhecimento do que a CNI já levantou a respeito e, se houver, quais seriam e em que nível que se encontram, quais países ou quais situações, seria interessante se pudesse ser disponibilizado até a realização na sexta-feira que vem dessa reunião. Você não concorda, Zé Augusto? Claro, perfeito. Eu posso até colaborar, se for o caso, à distância, ou indo à EB, para efeito de... Se bem que esse mês está parado, né? Tá sem trabalho físico, né? Para efeito de levantamento, e a gente ter junto com as colaborações dos associados, um relatório inicial de situações vigentes atualmente. Sem dúvidas, a gente pode... Não, desculpa, José Augusto, você ia falar? Pode falar. Não, a gente, sem dúvidas, pode compartilhar, e se vocês me permitirem também, como parceira de AEB, eu acho que essa é uma das áreas, das tantas, na qual a gente precisa juntar forças. E eu entendo que não é eficiente para ninguém, pelo tempo, pelos desafios que a gente tem. Claro, existem coisas que são muito mais pontuais, mas que tem questões que nessa abordagem com o Inmetro, a gente se juntando, a gente facilita muito mais. Porque eu já tenho visto eu já tenho visto o próprio Inmetro, às vezes, assim, dialogar com diferentes entidades para falar da mesma barreira. Então, eu acho que quando a gente tem algumas questões que são mais coletivas, fica muito mais fácil para todos. Então, por isso mesmo que eu não tenho objeção nenhuma, pelo contrário, a gente gostaria de contribuir com esse levantamento. Nós já temos essa separação de medidas que são TBT, mas eu diria, a gente tem que ter muito mais cuidado, porque essa linha de diferença entre TBT e SPS, cada vez ela está mais tênue. Então, a gente não pode só exclusivamente delimitar as medidas técnicas. E uma segunda questão que eu venho tentando assim, estimular o Inmetro diz respeito a toda essa questão de infraestrutura da qualidade. Então, eles estão com um projeto muito grande de mudança na própria forma de, vamos dizer assim, de organizar essa área, a forma de produzir a normativa do Inmetro, mas também de outros órgãos reguladores. E ela tem o outro lado dessa moeda, essa agenda de cooperação regulatória, porque se eu não tenho um sistema decente na minha forma de construir essa regulamentação, eu não tenho as portas abertas para depois fazer cooperação regulatória com mercado nenhum. Então, eu entendo que nós, como grupos, temos também interesse em ir acompanhando o desenvolvimento desses projetos. Então, as medidas TBT são uma questão, e há uma segunda questão ligada a todo esse processo de mudança de infraestrutura da qualidade, que eu acho que pode nos trazer benefícios do ponto de vista
da nossa agenda de acesso ao mercado, sobretudo para aqueles setores que são muito regulados e que dependem bastante dessa agenda de cooperação regulatória. Então, em resumo, sim, sem dúvidas, a gente pode compartilhar com vocês esse material, e dois, é uma proposta minha aqui para que a gente possa também explorar mais esse tema nos próximos meses, um tema que ainda, vamos dizer assim, está bem incipiente, levará tempo, mas que com aqueles setores que têm interesse a gente possa também dar acompanhamento a essa agenda. São dois aspectos que eu queria colocar adicionalmente. Um deles é esclarecedor para todos os participantes, né? O Inmetro é o ponto focal perante o acordo de barreiras técnicas da OMC. Então, é a Foz do Rio, tudo vai desembocar ali. Ele é que vai conduzir essas discussões em nível externo. Então, é válido a gente ter esse levantamento e, se for o caso, a incorporação de vocês à participação da reunião, porque vocês já têm um domínio melhor do assunto. Então, já pode dar uma consistência maior à discussão, isso pode prosperar em termos de decisão geral brasileira, algo assim, algo nesse sentido. Não é? O outro tópico eu esqueci. Desculpa, eu interrompi, eu achava que era só isso. Não, eu esqueci mesmo. Se eu lembrar, eu volto a falar. Eu acho que eu acho que eu consolidei os dois nessa abordagem que eu falei. A outra coisa que eu queria falar, um outro assunto, vocês vão finalizar o trabalho com um título, né, uma publicação, Exportações, um mundo pela frente. E eu aproveito uma frase que tem na sua apresentação, que realmente é muito importante nessa questão aqui que eu vou falar, onde consta lá que a indústria tem muita sensibilidade, por exemplo, naqueles acordos de Singapura e um outro país estava relatado lá. Aí eu diria para vocês, todos aqui que estão participando, que a indústria brasileira tem muita sensibilidade em algo que a gente está correndo atrás de forma assim, inclusive alguns vermelhos, como é o caso do atraso no desenvolvimento do novo processo de importação. Jamais me colocarei contra, pelo contrário, eu sempre fui adepto a livre mercado. Mas, em relação ao Brasil, que tem todo esse nível de dificuldades para exportar, problemas conjunturais de nível tributário, de nível logístico, coisa do gênero, nós temos aqui uma série de medidas que estamos reclamando que elas não estão avançando na importação, como é o caso dos órgãos anuentes e o menor custo, porque nós sabemos que se hoje uma LI ela é feita isoladamente, ou seja, se uma empresa faz 10 mil LI no ano, ela tem que entrar 10 mil vezes num sistema eletrônico, pleitear uma a uma para vincular uma declaração. No futuro, para grande parte dos órgãos, ela poderá fazer uma LI de 6 meses e com aquele documento fazer migração de dados parciais para 5 mil documentos, ou seja, vamos ter uma desoneração de custos enorme para as importadoras. E aí vem aquela questão que não quer calar. Como a exportação vai reagir a isso? Piorando. Por quê? Porque na medida em que a gente... E é a culpa da conjuntura que nós temos. Na medida em que a gente não propicia à exportação brasileira condições de melhor competitividade e desonera a importação, nós vamos só ouvir as entidades de classe dizendo que a cada ano que passa, os déficits estão mais robustos. Por exemplo, acabei de ler ontem a Abiquim dizendo que o déficit de 2022 está só simplesmente mais de 60% superior ao déficit do mesmo período de 2021. Então, essa é a situação que a gente está vivendo em termos de competitividade e geração de emprego e renda. Então, eu diria para vocês o seguinte, nesse caso, o mal está vindo para atenuar um problema que vai surgir. Estou alertando, como é o caso da retirada dos custos da capatazia, a isenção do FRMM, isso tudo eu venho brigando, eu sempre coloquei, eu já tive a oportunidade aqui numa palestra anterior do subsecretário do antigo DESEX, sobre o FRMM drawback isenção, que é cobrado, que realmente a lei não prevê. Mas vamos lá, a desculpa que o governo dava é que não tinha orçamento para compensar. A questão é muito simples, isso é uma discussão inócua, porque se você não desonera hoje porque não está conseguindo trazer, você não está deixando de cobrar tributo. Que não, quanto é? Tantos por cento de zero? Zero. Ou seja, não há tributo a compensar daquilo que não se arrecada. É pura e simplesmente implementar. É que às vezes as mentes não se abrem. Então, como dizia Einstein, quando uma mente aborda um assunto, estuda e chega a uma conclusão específica, nunca mais ela volta àquele tamanho mixórdio diante. É isso que a gente tem que desenvolver aqui, conhecimento, instruir as pessoas, interagir com o governo, como eu acho que vocês devem ter conseguido, para chegar ao ponto de, pelo menos em 2023, termos essa desoneração.
Então, isso é a questão que eu coloco aqui para todos nós refletirmos e trabalharmos em cima dela. O que acontecerá com a exportação brasileira? Que mundo será esse pela frente, com a indústria sendo mais colocada em relação a maiores sensibilidades? É um preocupante. Não sei se vocês concordam comigo. Não. Sérgio, perguntar aqui. Patrícia da MAC. Oi, boa tarde, obrigada, Augusto. Boa tarde a todos. Constanza, parabéns novamente pela organização das informações, muito bem distribuído e elencada aí as ações, os desafios que a gente tem que passar na agenda de comércio exterior. Né? Quando a gente vê aí tudo sinalizando mais para o lado do vermelho, né? É que a agenda do comércio exterior não tem sido fácil nos últimos tempos, né? A gente está apagando incêndios, surgem outros aí pela frente. Mas isso só mostra que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Quem atua na área tem muito o que fazer, né? Então, tem trabalho por vários anos. Acho que uma dúvida que eu fiquei, além de compartilhar a apresentação, é se os documentos que vocês estão aí elaborando, né, para a agenda, se vocês vão fazer a distribuição deles somente no ENAI, né, ou se antecipadamente, né, para que a gente possa também avaliar e contribuir com a discussão prévia ao evento, né, da CNI. Também queria focalizar alguns pontos aqui. Ontem também eu assisti à agenda da OCDE e gostei muito da fala do presidente Robson, né, sobre o desafio, né, da entrada do Brasil e alguns pontos ali questionando, né, ou falando da importância da indústria presente em discussões, né, de algumas agendas que a gente tem acompanhado, especificamente na agenda de acordos comerciais, né. A gente, historicamente, eu tenho aqui alguns membros aqui do Conselho que sempre abriram essa possibilidade para que a gente pudesse também contribuir, né, com a negociação de algum acordo, uma regra de origem, né? Então a gente sempre estava ali próximo para poder contribuir. Hoje a gente vê agendas que a gente não é nem chamado, né, para poder participar e ter ali algumas trocas e experiências que a gente tem aí por representar o setor. Então, quero parabenizar aqui a fala, e sei que deve chegar ao conhecimento aí da direção da CNI. E acho que, por fim, a gente tem vários insights aqui, né, para a agenda do ENAEX, do ENASERV, novos temas, né, que a gente vai passar aí por desafios no comércio internacional. Então, tem temas aqui para trabalhar bastante. E acho que um que a gente pode contar aí com a agenda mais próxima, né, sei que você está fazendo um trabalho aí enorme, a gente também tem contribuído com essa agenda, é a de financiamento e garantias das exportações, né? O problema que a gente sofre atualmente nunca visto, né, nos últimos tempos que a gente tem tratado aí da agenda de PROEX. Então, acho que a gente poderia, em conjunto aí com a EB, CNI e outras entidades, né, a gente formar uma força-tarefa para poder realmente destravar esse tema, né, porque do jeito que ele está atualmente, as empresas estão aí pegando oportunidades enormes, né, de negócios de exportações e a gente está vendo essa situação, não vendo, né, a gente está gritando e o outro lado, né, não tem nos dado aí a atenção para que a gente possa buscar uma solução, pelo menos uma solução paliativa diante do cenário que a gente tem enfrentado em relação ao orçamento da União. Bom, parabéns novamente, Constanza. Obrigada. Obrigado, Patrícia. William, depois o Renato. Oi, boa tarde a todos. Acho que o William estava na minha frente, José Augusto. Mas, William, rapidinho, só para responder Vai lá, Renato. A Patrícia. Patrícia, esses documentos nós colocamos à disposição de todas as associações do FNI lá atrás, versão preliminar, né? Agora a gente está fechando a versão final. Nesse momento, a gente está ainda editorando alguns desses documentos e ele agora só vão estar disponibilizados na semana que vem, provavelmente até antes do evento. Acho que dia 27 a gente já deve colocar todos eles no site. Mas, obviamente, assim, a discussão vai ser a partir deles, né? Acho que é sempre bom lembrar, isso aqui não é o final do trabalho, isso é o início, nós estamos na campanha, né? A gente vai ter que acelerar esse trabalho assim que a gente tiver o resultado das eleições, né?
e politicamente a gente perceber aonde a gente tem mais oportunidade de trabalhar, e aí essa agenda vai ter que continuar andando nos próximos 4 anos. Então, é um documento para discutir mesmo. Tá? A gente acredita que ele reflete a grande maioria da nossa base, mas, obviamente, sempre tem aperfeiçoamentos. Tá? Então, a gente vai fazer isso no decorrer do ano, nessas discussões. Obrigado. Obrigada, Renato. Constanza, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. William Figueiredo, estou aqui hoje representando a Braskem, substituindo a Núbia, aí, que ainda está de licença maternidade. Primeiramente, parabenizar aí a apresentação, muita qualidade, não só no conteúdo, mas também até no visual, facilita a compreensão e o entendimento, e depois, logicamente, o acompanhamento das propostas. Uma questão bem direta sobre o slide de prioridade de investimentos, quando você fala no primeiro ponto, de tributação de lucros auferidos, né? No exterior, que ainda não foi publicado o normativo, mas você comentou sobre uma possível medida provisória. Minha pergunta é muito simples. Já está, essa colocação é um pensamento que você entende que deve ser o encaminhamento, né, do governo federal para solucionar a questão, ou isso já está, e já está negociando isso, né, em algum fórum, diretamente junto, seja o Ministério da Economia, seja, enfim, algum outro ator, para que isso seja encaminhado via medida provisória? Obrigado. Obrigada, William. Bom, e também aproveito aí para agradecer as perguntas da Patrícia e do José Manuel e as complementações do Renato em relação aos documentos. Na verdade, assim, esse é um tema que já vem há tempo sendo trabalhado dentro das prioridades, seja nas áreas técnicas da CNI, na própria área de economia, de tributação e na área aqui de integração, e ele vem sendo trabalhado no Fórum das Empresas Transnacionais, então já tem um diálogo há um tempo com a Receita especificamente, e essa foi uma sinalização da Receita. Então, não é um wishful thinking, vamos dizer assim, isso tem sido uma sinalização explícita da própria Receita, mas, claro, agora a gente tem que acompanhar e ver se isso vai ser concretizado. Alguma pergunta mais? Só uma defesa da Constança, do vermelho, que tem um falso vermelho lá, que a redução da FRMM está em vermelho, que está num grupo que os demais temas não avançaram. Na verdade, é verde, caiu de 25 para 8 no longo curso. Confere, Constança? Que esse você negócio, separar, ele aparece verde. Não, esse negócio de ter que tentar deixar mais, resumir gráfico, faz com que não tenha efeito, porque a gente tem que achar esses equilíbrios, mas por isso que quando eu vou explicando, eu acho que eu mencionei que alguns tinham sido, vamos dizer assim, mais positivos, mas que no mesmo grupo tínhamos tido outros que iam na direção oposta, mas eu concordo. Mas seria isso. Eu gostaria de agradecer aí, José Augusto, só porque eu tenho que correr para uma próxima, mas acho que eu escutei alguém. Ele perguntou? Eu não tinha a impressão que alguém falou. Eu também. Bem, se não tem ninguém, Constância, muito obrigado mais uma vez a você pela apresentação, excelente como sempre. E a gente pode conversar eventualmente sobre o CIMET, conversando depois, se tiver alguma ideia. Sem dúvidas, por favor, fiquem à vontade e contem conosco. Está ótimo. Ok, obrigado. Um abraço. Obrigada. De todos, estamos à disposição aqui. Ok? Um abraço, boa tarde.